Bom dia, boa tarde, boa noite. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos continuar a nossa viagem da escatologia. Antes, eu quero te pedir perdão que semana passada nós não subimos vídeo aqui no YouTube. Tivemos alguns contratempos, de forma que não deu para a gente estar, conforme a gente tem feito, um vídeo por semana, não deu para estar lançando vídeo. Mas hoje tem novidade, tá? Peço que você tenha em suas mãos uma caneta, sempre uma caneta. Peço que você tenha nas suas mãos uma Bíblia, uma tela aberta aí de computador, caso você tenha na sua frente, um, uma concordância, um dicionário, enfim. Você que gosta de estudar com esse monte de ferramenta, faz bem. E quando eu estou estudando, eu também faço uso de muitos materiais. Faça isso. Vivemos um momento difícil, né? Eu vou preparar um conteúdo com relação a isso, mas estamos no ferro. Grupos, sabe, não vou usar a palavra aqui, mas grupos que estão fazendo uma barbárie imensa com crianças, enfim. Mas isso é papo para um outro dia, mas está relacionado com a escatologia, não esqueci isso não, mas a gente vai preparar um conteúdo com calma sobre isso, para a gente estar vendo mais à frente. Vai fugir um pouquinho aqui do nosso cronograma, mas nós vamos preparar esse conteúdo também, para a gente estar comentando sobre isso. Hoje nós vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. A gente vai estar lendo o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro do Apocalipse, que é a descritiva das 7 igrejas, né? Vamos pular o capítulo 1. O capítulo 1 é uma apresentação do Cristo glorificado, e logo depois ele dá uma pincelada assim com relação às 7 igrejas, e depois, no capítulo 2, ele já entra nas 7 igrejas. Como é que você enxerga as 7 igrejas do Apocalipse? Existem alguns métodos de interpretação que enxergam as 7 igrejas de formas distintas, é o que a gente vai estar vendo hoje. Tá? A gente enxerga as 7 igrejas de forma literal, somente no contexto histórico dela, é um símbolo para as igrejas ao longo da história. O que você acha? Você já estudou sobre esse assunto? Se não estudou, a gente vai estar vendo isso hoje. Se já estudou, de repente vai ficar alguma coisa aí que a gente vai estar completando para você, ou de repente você pode completar para mim aqui nos comentários. Passa lá o comentário. É claro, você vai curtir, vai compartilhar, se tem te abençoado, você vai fazer isso também, porque é uma forma também da plataforma dar relevância aí para esse vídeo, para esse estudo. Uma exegese, uma hermenêutica saudável, ela leva em conta muitas questões. O livro do Apocalipse é um livro de difícil elucidação. Então, a gente tem que ter um critério muito grande em cada vez que a gente for abordar qualquer tipo de tema aqui dentro do Apocalipse, dentro da escatologia apocalíptica. É complicado, é complexo. Então, o que eu vou fazer hoje? Qual é o meu papel hoje aqui? É mostrar para você conforme as pessoas enxergam essas 7 igrejas. Nós vamos falar uma por uma primeiro, e depois eu vou estar esboçando aqui conforme pensa o pensamento histórico, o método histórico, como pensa a interpretação moral, como pensa a interpretação através das eras da igreja. Então, a gente vai ver isso depois, mas eu queria primeiro falar sobre cada uma das igrejas. Eu coloquei um mapa geográfico à época, como era a geografia bíblica à época. Então, a gente vai ver que as 7 igrejas elas estão bem juntinhas. Se você observar o mapa, na parte de cima do mapa nós temos ali a Europa, e na parte de baixo da Europa, aqui, bem na parte de baixo, a antiga Grécia. Na região costeira ali, a antiga Grécia. Do lado oposto ali, na parte verde, nós temos na parte superior a Ásia, e aí vem cada pontinho daquele é uma igreja. Pérgamo, Tiatira,
Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e aqui na região bem costeira mesmo, nós temos ali Esmirna e Éfeso, são as duas igrejas que elas ficavam bem na região costeira, bem na beiradinha ali do Mar Egeu. Se olhar abaixo ali tem a ilha de Creta, um pouquinho acima, do lado direito da ilha de Creta, nós temos a ilha de Patmos, onde João recebeu o Apocalipse, estava exilado ali na ilha de Patmos, e lá na extremidade direita nós temos a ilha de Chipre, também, que é muito citada na Bíblia Sagrada. Mas o importante para nós são essas 7 igrejas, elas estão aonde? Ali na Ásia Menor, nessa parte bem de baixo, onde hoje é a Turquia. As 7 igrejas, ou as ruínas, ou o que restou das cidades, a gente vai botar aqui algumas imagens, você vai ver, todas elas estão situadas aonde hoje é a Turquia. Então, você que gosta de viajar, aí é um programaço. Você que pode e tem condições de fazer uma viagem desse naipe aí, se você for à Turquia, ali na região costeira, próximo ao Mar Egeu, todas as ruínas da cidade, alguma coisa das igrejas da antiguidade, elas estão todas ali naquela região. É uma região turística, muito visitada por peregrinos do mundo inteiro, para conhecer um pouquinho da história. Inclusive, a ilha de Patmos também é uma ilha muito visitada ali, entre a antiga Grécia e a nova Grécia, né, que tem uma configuração diferente atualmente, e a Turquia, né, a Turquia que está ali, que antigamente se chamava Ásia Menor, toda aquela parte ali. É um pouquinho da geografia para você entender o nosso foco de estudo hoje. Então, a primeira igreja que eu quero tratar, já vou começar logo na primeira igreja, aí eu queria ler com você, nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. O livro do Apocalipse, capítulo 2, eu vou ler do verso 1 ao verso 7. Diz assim: ao anjo da igreja escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A igreja de Éfeso, hoje ela está ali na cidade turca, na costa da Jônia, a 3 quilômetros a sudoeste de Selçuk, na região do Mar Egeu, como nós vimos naquele mapa, né, onde estão localizadas ali as 7 igrejas. Você vai ver que logo no início, na descritiva aqui, ele fala o seguinte: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Você sabe que o número 7 ele tem uma representatividade, ele representa tudo aquilo que é pleno, tudo aquilo que é completo, totalitário, perfeito. Então, existe uma numerologia bíblica, e a gente precisa considerá-la quando a gente está lendo o livro de Apocalipse, quando a gente está vendo, você vai ver 24 anciãos, 12 tronos, 40 anos, tudo isso tem uma simbologia. Embora a parte do que a gente vai ver aqui hoje é literal, essas igrejas eram literais, elas existiram de fato, elas não são um símbolo dentro do livro do Apocalipse. Elas existem ruínas, você está vendo aí ao lado na imagem, ruínas da cidade ali de Éfeso. Então, não somente a cidade, como as igrejas que estavam nessa cidade, elas existiram de fato. Então, tem a parte simbólica e tem uma parte literal, uma parte que de fato existiu. A gente precisa considerar. E como eu falei no início, uma exegese coerente,
uma hermenêutica coerente, responsável, ela considera cada um desses fatos. Então, a igreja de Éfeso, de fato, existiu. E hoje é um ponto turístico para lá. As pessoas visitam ali as ruínas ali da cidade. Enfim. A segunda igreja, a igreja de Esmirna. E a gente também vai ler Apocalipse, que diz assim, a partir do verso 8 até o verso 11. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, estas coisas diz o primeiro, o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E há blasfemas do que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo assim sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Você pode ver ali a imagem, né, à direita também, ruínas da cidade de Esmirna, e ali da igreja que se localizava ali. É uma cidade turca, como eu falei, na Turquia, na região do Mar Egeu, norte da região Islaragazhan. Não sei se a pronúncia é essa. Não falo turco aqui, né? É um idioma complexo, mas é aquele nome que está ali. Então, é uma região, é um vale, ali é um vale, mas também tem ruínas, é um ponto turístico. E essa igreja, de fato, existiu como cada uma delas, as 7 igrejas existiram. Então, nós vamos considerar. Passando para a terceira igreja, vou passar cada uma delas rapidinho, depois a gente vai entrar na interpretação propriamente dita de cada uma dessas igrejas. Tá? Vamos ler aqui também Apocalipse 2, do verso 12 ao 17. Hoje a gente vai ler Apocalipse 2 e Apocalipse 3, que vão falar das 7 igrejas, tá? Então, tem um pouquinho de paciência. É importante a gente fazer essa leitura. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Lembra de Balaão? O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisa sacrificada aos ídolos e praticarem prostituição. Perdão. Outro sim também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. Se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha que coisa interessante, vamos receber um nome numa pedrinha, um nome novo, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. É uma promessa aqui, não somente para a igreja de Pérgamo, mas para cada um de nós. É uma promessa para quem tiver esse ingresso e chegar lá naquele grande dia e o Senhor falar, vinde benditos, entrar e possuir por herança o reino que está preparado. A gente vai ganhar essa pedrinha com um nome novo. Aleluia. A igreja de Pérgamo, atual cidade de Bérgama, na Turquia também, no oeste da Turquia. Antigamente, Pérgamo ela tinha a segunda maior biblioteca do mundo, perdendo apenas para Alexandria. O que acontece? No mundo antigo, a maioria das cidades elas eram províncias romanas. E a língua grega era muito difundida nas províncias romanas. A cultura grega era difundida demais em cada uma dessas igrejas que eu estou falando aqui. Então, uma biblioteca representava um centro de peregrinação. As pessoas iam para lá. O povo grego era um povo que estudava demais, gostava de estudar à beça. E aqueles que discutiam com os gregos precisavam estudar muito. Então, essa era uma cidade muito frequentada. Era um centro de peregrinação por causa da sua biblioteca, que Alexandria era um pouco mais distante,
Então, toda aquela região ali, possivelmente, em se tratando de ensino, de uma forma em geral, peregrinava a Pérgamo para aprender culturas diversas, idiomas, coisas da antiguidade, porque lá detinha a segunda maior biblioteca do mundo. Então, você está num lugar que era um centro de peregrinação, um centro onde vários estrangeiros vinham de todas as partes, você instituiu uma igreja ali, pastorear uma igreja ali, coordenar uma igreja ali, não era uma tarefa muito fácil. Né? Se você leu aqui, você viu que Balaque, o profeta Balaão e muitas outras doutrinas ensinadas há séculos atrás ainda tinham uma influência muito grande nessa cidade. E, é claro, certamente, a igreja, os cristãos que iam se convertendo ao evangelho, eles possivelmente eram influenciados por toda essa doutrina satânica que existia lá. Tanto é que fala que ali era o trono de Satanás. Mas essa é a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, que existiu. Está ali a foto ali, também de ruínas. Vamos para a quarta igreja, a igreja de Tiatira. Apocalipse 2, do verso 18 ao verso 29. Apocalipse 2, 18 ao 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleres que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisa sacrificada aos ídolos. Dê-lhe tempo para se arrependerem, para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como elas dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga que jogarei sobre vós. Verso 25. Não somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei a autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Estão ali também ruínas da cidade de Tiatira, da igreja, na região da Turquia, como eu falei, uma cidade turca, hoje lá atualmente de Akhisar. Na antiguidade, a igreja de Tiatira, a cidade, era um importante centro comercial da Ásia Menor, que foi fundado para ser um posto militar. Então, também era uma cidade de muita peregrinação. Todo lugar que tinha um posto militar era um lugar de grande movimentação, né? Possivelmente existia ali um forte, por ser um posto militar e por ser um centro comercial. Muitos estrangeiros afluíam para aquela cidade, então tinha que ter um forte ali, um posto militar naquela cidade. Também um lugar muito difícil para se fundar uma igreja e para manter a pureza da sã doutrina dos apóstolos. Então, muitas coisas também deviam acontecer nessa igreja, tanto é que Jezabel, né, séculos antes, mas ainda tinha uma forte influência sobre aquela igreja, sobre aquela localidade, e digo ainda não somente sobre a igreja de Tiatira, sobre as demais igrejas, a doutrina de Jezabel, casada com o rei Acabe, faziam tudo que era mal perante o Senhor. Possivelmente essas doutrinas, que eram doutrinas de demônios, coisas práticas de idolatria, isso ficou fincado nessas culturas, e a cultura grega, por ser uma cultura que adotava muitos ídolos, né? O panteão grego era gigantesco, muitos ídolos, eles iam agregando vários e vários deuses, e possivelmente essa era uma cidade também para difícil discipulado da igreja, possivelmente. A quinta igreja, a igreja de Sardes. A gente vai ler Apocalipse 3,
Sei que a gente não tem o hábito de fazer muita leitura aqui no nosso estudo, mas é importante a gente ler. Você observa que cada leitura aqui, o anjo ele exalta boas obras, ele fala de todas as igrejas. Se você observar, cada igreja ela recebe um elogio, uma crítica, mas tem uma promessa. Não sei se você tem observado isso. E com a igreja de Sardes não é diferente. Apocalipse 3, do verso 1 ao verso 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Vou falar disso mais adiante. Os 7 Espíritos de Deus. Essa expressão no grego é o Espírito Sétuplo de Deus. Espírito Sétuplo de Deus. E também tem várias interpretações sobre isso. Então, não vou entrar nisso aqui. Vamos ler sobre a igreja de Sardes. As 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras. Não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o, arrepende-te. Porquanto, se não vigiarei, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Olha só que construção ali, a ruína da cidade ali, a entrada, né? Essa cidade, ela localizava-se num vale muito fértil, né? Próximo ao rio Hermus, e no sopé do íngreme monte Timolo, né? Se orgulhava de ser uma cidade inconquistável. As cidades que normalmente ficavam bem altas, né? A cidade de Jerusalém, ela era assim também, ela ficava bem ao alto. Eram cidades difíceis de se conquistar à época, né? Porque elas tinham um difícil acesso. Então, o exército tinha uma visão privilegiada, e essa era uma cidade. A cidade de Sardes, em especial, a igreja de Sardes ficava também nessa parte alta. E ela se orgulhava de ser uma cidade inconquistável pelo seu difícil acesso. Atualmente é uma vila turca de Sarte, antiga capital da Lídia. Não preciso nem dizer que ali também ficava um forte militar, e era uma cidade muito fortificada, né? Pela constante movimentação do exército, que guardava essas cidades. Tinham como pontos assim de suprimento, eles tinham esses pontos como pontos de movimentação de tropa, porque era um lugar que ficava, possivelmente as lideranças do exército escolhiam para ficar em tempos de guerra, para fazer as suas mudanças, porque era um lugar bem fortificado, ao alto, com uma posição estratégica. Era uma cidade estratégica. E tinha uma igreja ali. E era uma igreja possivelmente de muitos soldados, que ficavam ali, e os familiares desses soldados ficavam ali naquela localidade, né? A sexta igreja, a igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, de 7 a 13. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que vos farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus,
e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem ali também a foto da ruína, né? Era uma antiga cidade grega. Antigamente, o lado da Turquia era dominado pelos gregos, né? Então, era uma cidade grega de província romana, na Ásia, localizada no Vale de Cógamo, aos pés do Monte Timolos. Hoje é um território turco sob o nome de Alaşehir, né? Igreja de Filadélfia. E agora vamos à sétima e última igreja, que é a igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, do 14 até o 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Que palavra difícil, né? Diz o verso 17: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja de Laodiceia era uma das mais prósperas, né? Aquela cidade ali de Laodiceia era uma das cidades mais prósperas da cidade da Frígia, durante a época romana. Localizado num vale de Lico, próximo à cidade de Colosso, a atual cidade turca de Eskirkisa, Castelo Velho, né? Essa palavra Eskirkisa quer dizer Castelo Velho. Está ali também algumas ruínas. Então, essas foram as 7 igrejas, como eu disse no início, foram igrejas que, de fato, existiam pastores que estavam ali. João, ele assessorava essas igrejas. João possivelmente discipulava através de carta essas igrejas, e seus colaboradores também estavam ali tratando cada uma dessas igrejas, tanto que ele escreve também a carta a essas igrejas a pedido do anjo, né, ali, do próprio Cristo, na visão do Apocalipse. Então, foram igrejas que de fato existiram, não são símbolo. Mas a pergunta é a seguinte: será que elas são somente igrejas literais ou elas representam algo mais para a igreja de hoje? Ou para a igreja ao longo da história? Em se pensando nisso, algumas interpretações começaram a acontecer acerca das igrejas. Nós vimos aqui em todo o nosso estudo, né, desde o primeiro vídeo que a gente teve aqui, eu tive a preocupação de mostrar os diferentes tipos de interpretação sobre cada uma das facetas do Apocalipse. Por quê? Para que você saiba se situar. E quando se fala em 7 igrejas, você pode pensar em pelo menos 3 tipos distintos de interpretação sobre as igrejas do Apocalipse. É o que a gente vai estar vendo agora, na próxima tela. A primeira interpretação é uma interpretação literal. Somente literal. Você pode pegar, olhar para essas 7 igrejas que nós vimos, que são igrejas que de fato existiram, e interpretar o Apocalipse 2 e 3 de forma literal, somente literal, perdão. Uma segunda forma de interpretação é uma interpretação com viés histórico. Ele divide essa interpretação em 7 eras da igreja. Eu vou falar sobre cada uma dessas eras, tá? Vou falar sobre cada uma dessas 3 interpretações. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que o normal, mas a gente vai falar sobre cada uma dessas interpretações. E, em terceiro lugar, essa terceira forma de interpretação é a interpretação moral. E, sem mais delongas, vamos logo para a primeira, que é a interpretação literal. O que diz, qual é a forma de abordagem da interpretação literal, Anselmo? Ela diz o seguinte: as igrejas existiram de fato, e é preciso entender o que acontecia naquela época em cada comunidade.
Eu falei aqui um pouquinho sobre cada uma delas, a Bíblia relata aqui, em Apocalipse 2 e 3, sobre cada uma delas, mas esse tipo de interpretação, a interpretação literal, apresenta uma estrutura literária das 7 igrejas, procurando entender os aspectos individuais de cada uma delas. Essa estrutura literária é a seguinte: cada uma das 7 igrejas existe uma apresentação para ela, que é o tópico A, que está ali. Cada uma dessas 7 igrejas existe um elogio. Cada uma dessas 7 igrejas existe uma repreensão, né? E cada uma dessas 7 igrejas existe uma promessa. Você pegar tudo que a gente leu, capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver que a estrutura literária dessas 7 igrejas, elas obedecem a esse critério ali. Então, a interpretação literal, ela não enxerga essas igrejas como a interpretação histórica entende que foram eras da igreja. Não. Para a interpretação literal, é interessante apenas a literalidade do que está escrito. Foram igrejas que existiram, que Deus tratou com elas à época, e cada uma dessas promessas, cada uma dessas admoestações, cada um desses elogios, se detém apenas para essas igrejas, as igrejas da Ásia Menor, e não para as igrejas da atualidade ou para as igrejas que vieram ao longo da história. Essa é a interpretação literal. É uma forma de você enxergar, as igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas. Então, eu achei muito interessante essa abordagem. É uma abordagem que você pode adotar quando você estiver estudando sobre as 7 igrejas. Mas existe uma segunda abordagem, que é a interpretação histórica, que vai dividir. Cada uma dessas igrejas representa uma era da igreja, e são 7 eras que representam a igreja. A abordagem desse método entende cada uma das 7 igrejas como uma era vivida pela igreja ao longo da sua história, desde o primeiro século até o advento da segunda vinda. Qual é o ponto de partida? O início do ministério de Jesus Cristo, ano 30, depois de Cristo. E qual é o ponto final? O ponto final é o advento da segunda vinda. E aí a configuração fica a seguinte: a igreja de Éfeso, ela representa a igreja apostólica. Essa é uma interpretação histórica. Segundo a interpretação histórica, elas são igrejas que de fato existiram, mas que também é uma representatividade, é uma figura para a igreja ao longo da história. A igreja de Éfeso representa a igreja apostólica. Compreende do ano 30 ao ano 100, que possivelmente foi ali a morte do apóstolo João, foi o último apóstolo que morreu. Não foi martirizado, mas morreu de causas naturais, né? A segunda igreja representa a era da igreja perseguida, e ela vai do ano 100 até o ano de 312 depois de Cristo. A igreja de Esmirna tem essa representatividade, segundo essa abordagem histórica. A igreja de Pérgamo, a terceira igreja, ela representa uma igreja imperial, que vai do ano 313 até 590. É quando Estado e igreja se unem por intermédio ali do imperador Constantino, por uma questão política, a igreja e Estado elas se unem. Então, essa era da igreja é chamada de era da igreja imperial, que vai do ano 313, especificamente 312, né? Mas a nível de contagem ali, segue do 313 a 590. A quarta igreja, a igreja de Tiatira, ela representa a igreja papal, uma igreja pagã, uma igreja idólatra, que vai do ano 590 a 1517, que é o ano da Reforma Protestante. 1517 foi o ano da Reforma Protestante. Então, a igreja de Tiatira tem essa representatividade, segundo a interpretação histórica. A igreja de Sardes representa a igreja da Reforma e da Renascença, que vai de 1517 a 1730 depois de Cristo. A igreja de Filadélfia, que é a sexta igreja, representa a igreja missionária e evangelística, de 1730 a 1900 depois de Cristo. Aqui eu fiz uma observação, porque tem uma
dupla interpretação com relação à igreja de Filadélfia, né? Alguns entendem que esse período da igreja, essa era da igreja de Filadélfia, ela vai de 1730 e ocorre paralelamente à igreja de Laodiceia até a volta de Cristo. Alguns acreditam, né, aí aqui uma divisão entre aqueles que adotam a interpretação histórica, 1730 a 1900, uma galera acredita nisso. E uma outra galera, de 1730 até a volta de Cristo, ocorrendo em paralelo com a igreja de Laodiceia, que é a próxima igreja, a sétima igreja, que representa a era da igreja apóstata, a era da igreja morna. Que aí vem de 1900 até a volta de Cristo. Essa é uma abordagem de interpretação histórica. Poxa, Anselmo, gostei também dessa abordagem, de olhar para essas igrejas como igrejas que, de fato, ocorreram ali na história. Nós vimos as fotos, existiu, de fato, essas igrejas, mas ela também traz uma aplicação para a igreja ao longo da história, representando a igreja como eras. Tem algumas pessoas que refutam essa interpretação histórica, devido, por exemplo, à igreja da era da Reforma, é a igreja que diz que era uma igreja morta. E alguns refutam de forma veemente, porque como pode a igreja da Reforma ser uma igreja morta, uma igreja morna? Como pode? Então, existe muitas pessoas que refutam em dividir a interpretação, né, histórica, em dividir essa questão das igrejas em eras, como se fosse eras da igreja. Mas cada um escolhe um método de interpretação para que acha mais coerente dentro do estudo da escatologia, em especial do livro do Apocalipse. E a última igreja, a igreja de Laodiceia, representa a igreja apóstata e morna, de 1900 até a volta de Cristo. E a terceira interpretação, que é a próxima e última, é a interpretação moral. Qual é a abordagem da interpretação moral? A abordagem da interpretação moral, a aplicabilidade dela é a seguinte: nós somos a igreja e o corpo de Cristo, conforme está lá descrito em 1 Coríntios. Essa abordagem ela tem 7 lições práticas para que a igreja precisa aprender. Ela olha para a igreja de Éfeso e faz um paralelo entre a igreja de Éfeso e a igreja atual. A igreja atual precisa voltar ao primeiro amor. Ou seja, é uma aplicação moral daquela igreja, do que ela viveu, do chamamento que Deus chama ela a voltar ao primeiro amor. Então, seria uma representatividade para as igrejas atuais e para igrejas ao longo da história voltarem ao primeiro amor. De certa forma, é um olhar também ao longo da história, e não somente para a igreja da época e para a igreja atual, mas é um olhar para toda a igreja ao longo da história. Qual é o exemplo que a igreja de Éfeso traz? Voltar ao primeiro amor. Qual é o exemplo que a igreja de Esmirna traz? Suportar as tribulações. Esse é o exemplo que a igreja de Esmirna traz para aquela igreja lá na época, para as igrejas ao longo da história e para a igreja da atualidade e para igrejas ainda que virão. Qual a aplicabilidade da igreja de Pérgamo? O que ela pode trazer para nós de ensino? Perseverança na fé. Nós precisamos perseverar na fé. Qual a abordagem também da interpretação moral com a igreja de Tiatira? Fugir do pecado. Observe que é um ensinamento para cada uma dessas igrejas, para que haja uma aplicabilidade nas igrejas atuais. A quinta igreja, a igreja de Sardes, buscar o verdadeiro avivamento. A sexta igreja, Filadélfia, servir ao próximo com amor. E a igreja de Laodiceia, ser fervorosa espiritualmente. Então, a interpretação moral tem essa pegada aí de trazer um ensino, de trazer as lições aprendidas por aquelas igrejas, por toda a palavra que o anjo, quando entrega para João, ele vai dando sobre cada uma dessas igrejas, elas precisam ser aplicáveis às igrejas ao longo da época e à igreja atual. Essa é uma interpretação moral. Então, nós vimos a interpretação literal, nós vimos uma abordagem histórica, nós vimos a interpretação moral. São as 3 principais aí com relação às 7 igrejas. Então, quando você for estudar, se quiser se aprofundar em cada uma dessas igrejas, se quiser se aprofundar, saiba que existem esses 3 tipos de abordagem no estudo dessas 7 igrejas.
que você traz de ensino? Qual a conclusão que você traz disso, Anselmo? Quais as considerações que você faz sobre isso? Eu faço algumas considerações aqui sobre cada um desses métodos do nossa última tela. E qual é a conclusão que eu chego? As 7 igrejas, cada uma dos 3 métodos, eles entendem de forma literal também que as igrejas existiram, que as igrejas, de fato, tinham ali os seus pastores, representados pelas estrelas, e as igrejas representadas pelo candelabro, ou também conhecido como menorá. Né? As igrejas, elas existiram. Então, cada um desses métodos de interpretação, eles entendem de forma literal também. Entender como a igreja caminhou ao longo da história, trará uma aplicação mais prática na atualidade. Quando a gente vê a abordagem do método histórico, da interpretação histórica, a gente vê o cuidado de cada era que eles colocam ali, sobre o cuidado de Deus com cada uma dessas igrejas, representando uma coisa ao longo da história. Então, é sempre aplicável, é sempre bom a gente entender como é que foram essas mudanças, essas transformações ao longo da história que a igreja viveu e vive até hoje. A igreja sofre mutações o tempo inteiro. Cada dia tem uma novidade. Então, a gente entender toda essa mudança ao longo da história é importante, é uma aplicação dessa abordagem histórica. Compreender cada elogio e erro faz parte de um crescimento saudável de qualquer igreja em qualquer época da história. Isso aqui é fato. Você entender os elogios e os erros vão fazer você se tornar um cristão mais maduro. E quando, na interpretação literal ali, coloca aquela estrutura literária de elogio, de defeitos, de promessas, também é uma aplicação para a atualidade tremenda. Por quê? Porque todo crescimento saudável é preciso você reconhecer os seus erros e mudar, pegar os elogios, devolver a glória a quem de direito e você procurar sempre melhorar. Então, quando eu olho para esses 3 métodos, essas 3 abordagens de interpretação das 7 igrejas, cada uma delas é saudável. É claro que, dependendo da linha que você seguir de interpretação escatológica, seja ela literal ou não, você vai ter uma preocupação de seguir uma linha que é mais coerente com aquilo que você entende da teologia bíblica. Os amilenistas vão seguir uma linha aqui, aquilo que eles veem no estudo do Apocalipse, no estudo da Escritura, eles vão seguir de acordo com o que é mais coerente para eles. Os pré-milenistas vão seguir de acordo. Os preteristas, eles possivelmente vão fazer uma abordagem mais literalista. Então, cada um tem a sua forma de abordagem. Os métodos são aplicáveis. Em cada uma das eras, eles são aplicáveis. Então, que fica esse ensino. Quando você olhar para essas 7 igrejas, você já tem uma forma de vislumbre diferenciada, de você interpretar cada uma delas, de você fazer a aplicação prática para a sua atualidade. Espero que esse estudo tenha sido proveitoso para você. Semana que vem a gente vai começar a entrar mais aqui fundo no Apocalipse. Vou procurar ver se eu consigo, dentro de terça, quarta-feira, também trazer o próximo vídeo. A gente possivelmente vai começar a falar aqui dessa visão do trono de Deus e a visão dos selos. A visão dos selos. Possivelmente será esse o conteúdo da semana que vem. Mas aí a gente vai se falando, eu vou postar ainda algumas coisas referentes à escatologia. Se quiser, vá lá no meu Instagram, @AnselmoPetros, a gente também vai colocar alguma novidade lá. Tá? Que Deus te abençoe, guarda essa palavra no teu coração e, é claro, se te abençoou, compartilhe, comente. Vamos fazer o jogo aqui da plataforma para dar relevância para o vídeo. Beijo no teu coração. Deus te abençoe.